Olá, bem-vindo ao HNT TV Entrevista. Eu sou Camila Ribeiro e hoje a gente conversa com o ex-caminhoneiro Regivaldo Cardoso, que é viúvo de Cleice Calvi Cardoso, morta brutalmente junto com as filhas Miliane, de 19 anos, Manuela, de 13 e Melissa, de 10 anos, em Sorriso. O crime ficou conhecido nacionalmente como a Chacina de Sorriso. O pedreiro Gilberto, que confessou as mortes, foi condenado a 225 anos de prisão. Embora haja essa condenação tão rígida, a dor da perda não pode ser calada e ainda é sentida por Reginaldo, que está aqui para conversar com a gente. Assista a essa entrevista. Eu agradeço a sua vinda aqui a Cuiabá para conversar conosco no HNT TV. O senhor que hoje mora em Sinop, já tem toda uma reconfiguração da sua vida. Já nesse ano de 2026 completam 3 anos dessa situação trágica, mas o senhor é um exemplo de superação. E isso que eu quero deixar marcado aqui na nossa conversa, porque o senhor superou e tem superado todos esses entraves. Muito obrigada pela vinda do senhor aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a sua história. Muito boa tarde, Camila, né? Isso. Obrigado a você por esse convite, né? Estou feliz de estar aqui e vamos bater esse papo aí, falar como tá e contar as histórias e tudo mais das meninas, né? O que Deus vem fazendo e estou à disposição. Senhor Regis, depois de toda essa tragédia, o senhor, como eu disse, se refez e hoje já sinaliza o interesse de se candidatar ao cargo de deputado federal. Assim como o senhor, outras pessoas que ficaram marcadas por situações de perdas muito fortes também assumiram esse mesmo caminho, como a mãe da menor Isabela Nardoni, a Ana Carolina, que hoje é vereadora em São Paulo, e temos também outros casos espalhados pelo Brasil. De certa forma, essas figuras o inspiraram, ou o que o inspirou a iniciar essa jornada para pleitear um cargo político? Então, Camila, tudo aconteceu, depois do acontecido, eu fui convidado para ir a Brasília, né, pela senadora Damares. Ela fez esse convite através do Igor, ele chegou até mim, conseguiu chegar ao Conrado e depois chegou até mim, e eles começaram a conversar sobre uma lei de um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais. E começaram a trabalhar nessa lei e tal. A Damares nos convidou para ir a Brasília. Eu fui a Brasília no primeiro momento, em março de 2024, onde eu tive espaço para falar na CDH, né, Comissão de Direitos Humanos, fomos à CCJ, né, onde ali conheci alguns senadores, né, Sérgio Moro, Eduardo Girão, conheci a senadora Margarete, que tinha um projeto também semelhante ao da Damares, que é o projeto que foi aprovado. O pacote antifeminicídio. Antes disso, ela tinha também o Cadastro Nacional. O Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, ela que foi a autora do projeto que foi aprovado. Foi aprovado e já sancionado, fez um ano, o ano passado, dia 27 de novembro do ano passado, fez um ano que foi aprovado. O presidente sancionou, tudo certinho, mas já faz todo esse tempo, já tem um ano que foi aprovado e não saiu o cadastro ainda. Ainda não está, a gente está tendo algumas dificuldades a respeito disso para fazer a regulamentação. Justamente. Então, tipo assim, já deixando bem claro que é preciso a gente cobrar. É necessário que saia esse cadastro. Porque cada dia aumenta o número de mulheres que são assassinadas, mulheres que são estupradas. Então, se tiver o cadastro já em funcionamento, as pessoas você poder olhar e saber quem você está contratando, todas as empresas também, e ter a divulgação desse cadastro, porque não adianta você fazer o cadastro e não divulgar, mas divulgar esse cadastro e todos ter o acesso a ele, vai conseguir, de repente, evitar novos casos, né? Não digo que vai acabar com tudo, mas vai evitar novos casos. O bandido vai ficar com medo. E eu vou mais além, eu acho que teria que ter a foto dele mesmo, né? Então, assim, a gente foi convidado, fui a Brasília nesse primeiro momento,
conversei na CDH, fizemos todas a visita, fomos no Senado com outros senadores, fui na Câmara de Deputados e tal. E voltei para o Mato Grosso, voltei para a minha vida normal ali, trabalhei um tempo como motorista, depois me operei, ombro e tal. Chegou um tempo que não deu mais certo, né? Então parei de viajar. Quando foi em dezembro de 2024, eu fui novamente a Brasília. Foi onde conheci, através da Damares, o Leniel Borel, que é pai do Henri Borel, o menino que foi assassinado lá no Rio de Janeiro, pela mãe e pelo padrasto. Eu acho que agora vão ser julgados em maio desse ano, se eu não me engano. Ali conheci ele, a Damares fez um encontro entre nós e tal. Conheci ele falou, né, ele veio, seu Regis, através de uma dor também, a perda do filho, né, foi assassinado pelo padrasto e tal, lutou, tá aí, hoje é vereador pelo Rio de Janeiro, né, trabalha no combate à violência contra crianças e tal, tem uma lei que tem o nome do Henri Borel, do filho, né. Aqui também houveram a aprovação de algumas leis. Sim. Então daí eu fui vendo aquilo, mas até então eu não tinha. Ela também falou, você precisa vir, você precisa fazer alguma coisa e tal. Eu falei, não, eu nunca quis isso aqui, não tinha essa intenção, né? E daí foi passando os dias e tal, tempo, há uns 5 meses atrás, 6 meses atrás, alguns amigos da igreja também falaram, não, você precisa entrar. E lá também o Girão já tinha falado, você precisa entrar, é bom, né? Dá para fazer alguma coisa e tal. E daí de uns 5, 6 meses para cá eu falei, não, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa, dá para brigar. Se entra tantas pessoas com pensamentos maus, por que então não entrar gente de pensamento que realmente quer fazer algo diferente? Porque é fácil uma pessoa pegar uma história e levar lá, não tem o mesmo peso da pessoa que viveu, porque daí eu carrego a dor. Eu sei o que é sentir isso. A maioria do pessoal que está lá, tudo bem, alguns de repente já perdeu mãe, pai, mas não de uma forma tão brusca como a gente perdeu. Como o Henri perdeu, o Leniel perdeu o filho dele, como a Ana Carolina também perdeu a filha, né? E daí eu perdi a minha família. Então é muito mais forte você conseguir fazer algo diferente. Imagino assim, né? Aí eu decidi entrar, né, através desses convites assim, dessas pessoas falando que eu tenho condição de fazer algo. Por isso que eu decidi entrar, né, na política. Então é recente essa decisão do senhor? Há uns 6 meses atrás, mais ou menos. O senhor já está afiliado a algum partido? Estou afiliado ao Partido Novo. Sou pré-candidato pelo Partido Novo, a deputado federal. Certo. E, senhor Regis, o senhor mencionou o cadastro de pedófilos e estupradores, né? Mas a morte da sua família, ela também incidiu uma força grande para que o pacote antifeminicídio ele fosse aprovado. No entanto, embora o pedreiro, autor dos assassinatos, ele tenha tido uma pena elevada ali de mais de 200 anos, ele não foi enquadrado. Não. Na lei. Não. O senhor achou justo? Eu não acho justo, né? Porque se um imposto aumenta, todo mundo paga, normal, acabou, né? Então, assim, como a lei foi feita, foi aprovado o pacote de feminicídio depois do crime acontecido, eu acho que ele deveria, antes do julgamento, se ele já tivesse sido julgado, tudo bem. Mas como ele não tinha sido julgado ainda, eu acho que ele deveria sim entrar já nesse pacote, né? Porque tudo quanto é outras coisas no Brasil que é aprovado, se é para arrecadar dinheiro nosso, a gente entra naquele pacote ali e não tem jeito de escapar. Então por que o bandido não pode? Por que não pode pegar as pessoas que cometeu antes e não foi julgado ainda? Não, agora mudou a lei, então você vai ser julgado nessa nova lei. Ele pegou a pena que a gente imaginava que pegaria, a quantidade de anos, a gente imaginou até uns 190, 200 anos. Né? E o Dr. Rafael colocou 25 anos a mais. Então, assim, a gente está satisfeito com o tempo, né? Mas eu acho que ele deveria, sim, ter sido julgado nessa nova lei do pacote de feminicídio, né? Que é o mínimo, acho que é 30 e o máximo 40 anos. Isso. Ele tinha que ter entrado nesse pacote. Mas a lei no Brasil protege mais os bandidos, né? Infelizmente, a sentença que esse pedreiro ele deu para sua família foi a morte. Foi a morte. E ele, embora seja uma quantidade de anos que em tese ele passaria o resto dos dias dele na prisão, a gente sabe que como ele não foi enquadrado na lei do antifeminicídio, ele pode sair até antes,
de 30 anos, né? E ainda ter a oportunidade de recomeçar. O senhor considera que ele deveria ter sido imputado a ele a pena de morte? Caso o senhor seja eleito deputado federal, ali naquele ambiente onde as leis são feitas, essa vai ser uma das suas pautas? Tentar impor a pena de morte aqui no país? Para impor a pena de morte no país tem que mexer na Constituição, né? Eu, como cristão, eu não sou a favor de matar as pessoas, né? A gente não é a favor da pena de morte. Eu diria uma prisão perpétua, ou até mesmo um endurecimento na lei penal, com menos visitas, né? Porque hoje, toda semana você recebe visita. Toda semana tem visitas nos presídios. Então, se você tirasse essas visitas de toda semana, agora você vai receber visita uma vez por mês. Porque hoje o bandido é fácil, ele mata, ele faz o que ele quer, ele vai lá para dentro, toda semana tem visita, toda semana ele vê alguém da família, né? A gente que perdeu nunca mais vê. Então, de repente, eu não brigaria pela pena de morte, né? Porque todo cidadão ele tem o direito de refazer a vida dele. Se esse indivíduo se arrepender de todo o coração e pedir perdão a Deus, Jesus morreu para mim e morreu por ele também. Então ele tem direito a isso, né? O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, entende? Então se ele se arrepender lá dentro, Jesus salva ele, né? De repente eu não lutaria pela pena de morte, mas endurecer essas regras dentro dos presídios. Visita uma vez por mês no máximo. E é uma visita por vez. Você pode escolher quem você quer que te visite. Ah, eu quero ver a minha mãe. Então, nesse mês, você vai ver a sua mãe por 1 hora. Fechou. No outro mês, eu quero ver o meu pai. Então, no outro mês, você vai ver o seu pai por 1 hora. Eu acho que tem que ser assim, porque isso aí, de repente, vai fazer com que as pessoas sintam medo de ir lá para dentro. Hoje, a pessoa não tem medo de ser presa. Por isso que eles cometem o que querem aí, porque sabem que lá dentro eles vão estar de boa. Comidinha boa, café da manhã, almoço e janta. Tem trabalhador que não tem café da manhã, não tem almoço, às vezes vai comer só e ainda mal. Lá dentro eles estão bem tratados, né? Vivem ali tomando um solzinho, estão bem, visita toda semana. Então é fácil. Então na hora que endurecer essas leis, endurecer essas penas e fazer com que eles cumpram mesmo, pegou 10 anos, é 10 anos. Pegou 50 anos, é 50 anos. Pegou 100 anos, é 100 anos, cara. É só você não cumprir a pena integral, sem saidinhas de finais de ano, porque eu não tenho mais as minhas filhas no final de ano. Né? O Leniel Borel não tem o filho dele mais pro Dia dos Pais, pro final do ano, pro aniversário. Entende? E por que esses caras têm? Se eles nos tiraram isso. Então, de repente, você não precisa colocar a pena de morte, você não precisa colocar uma prisão perpétua, não, mas você vai cumprir, você pegou 200 anos, cara, tu vai morrer lá dentro, o problema é seu, sabe? Não interessa esse negócio de boa conduta, tira ponto ali e tal, você reduz a pena, não, tem que cumprir integral. Para o senhor, o sistema de ressocialização no país não funciona? Não funciona. É difícil você ver uma pessoa se ressocializando num crime desse tipo, eu digo nesse tipo de crime. Né? Crimes pesados como esse, estupradores e tal, é difícil tu ver um estuprador se ressocializar. Eu nunca vi. A área de segurança pública vai ser o foco da sua campanha. Eu quero trabalhar mais nisso daí, na segurança pública. O que eu puder fazer, lógico, em conversa com os advogados, tudo, pessoas que vão trabalhar comigo, né? Tudo que eu puder fazer para endurecer essas penas, endurecer essas leis, o que eu tiver que trabalhar, se eu chegar lá, né? Se eu chegar a ser um deputado federal, o que eu tiver que trabalhar, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu vou correr atrás. O senhor hoje está em Sinop. Ali em Sinop o senhor vai brigar, bater de frente com bolsonaristas que já estão consolidados no segmento político aqui de Mato Grosso. Como que o senhor está se articulando? O senhor está vinculado a um novo. Sim. Mas o senhor tem trânsito entre os bolsonaristas, a direita? Tem. O senhor se reúne com esse grupo ali em Sinop? Converso com alguns, já tive até mensagem de apoio na internet. Né? De quem, por exemplo? O deputado Catani fez um vídeo me apoiando a entrar na política. Né? Ele disse que eu não estou fazendo errado.
entende? Então, assim, e ele é PL. E o Novo, ele está meio ligado com o PL. Né? E os dois partidos de direita hoje no Brasil é o Novo e o PL. O senhor já teve alguma conversa com a Nacional? Já, eu tenho conversa, tenho contato com eles direto, Nacional do Novo. Qual uma figura que a gente conheça, o senhor pode citar? Eduardo Girão, né? O Deltan Dallagnol, que foram os que me convidaram para vir para o Novo. O Deltan convidou? O Deltan Dallagnol. Conversamos por telefone e tudo. Né? O Girão, a gente esteve com ele agora em Fortaleza. Quem está como coordenador da sua campanha? O senhor Não, já ainda tem não, essa... ainda não montei a equipe. Ainda não montei a equipe, né? Tenho até fevereiro, março aí para montar a equipe, né? Certo. O senhor estava mencionando a questão do perdão divino ao assassino. Em algumas entrevistas, o senhor disse que lá no início, bem no início, o senhor tinha o desejo, né, até de matá-lo, pela revolta. Sim, algo sim. que eu, como ser humano, julgo natural. Uhum. É um sentimento natural. Mas o senhor é um homem racional e buscou recursos para lidar com o luto, lidar com a dor, e hoje o senhor está em outro momento. Sim. Depois de tanto tempo, não falo isso nesse ano, mas o senhor já chegou a pensar em um possível encontro, se o senhor visse essa pessoa, o senhor talvez poderia conversar, quem sabe perdoar, ou é algo ainda muito difícil de idealizar na sua mente? Eu acho difícil. Assim, uma conversa, um encontro é difícil. Por mais que eu seja cristão, né, eu não digo que eu vou... Eu tive vontade, sim, de matar ele, quem que não tem, né? E eu não, sinceramente, Camila, eu não sei o que eu faria se eu me aproximasse dele hoje, se eu tivesse essa oportunidade de estar de frente com ele. Não sei qual que seria a minha reação. Ainda não sei. Então eu prefiro assim, prefiro não encontrar, sabe? Para não fazer nada de errado, porque aí você, às vezes a gente vai deixar a emoção falar mais alto. Eu sou muito racional, mas no momento ali, a gente não sabe, né? Você tá de frente com a pessoa que tirou toda a sua família, né? Então é uma coisa que eu, sinceramente, eu acho que não seria bom encontrar com ele. Essa oportunidade assim, de ver, acho que não é um momento bom, não. Certo. A gente já teve essa condenação, é um passo que ficou no passado, mas a gente tem ainda um outro processo que está rolando na justiça, que é o pedido de indenização. Sim. Por negligência do Estado, já que esse homem ele tinha passagens por latrocínio e estupro, estava solto por aí. E seus advogados ingressaram com pedido de indenização no valor de 40 milhões de reais. Em que pé está esse processo? Ele continua estacionado na justiça? Houve alguma movimentação nova? Esse processo, quando entrou em Sorriso, o juiz de lá, ele não aceitou o processo. E foi cassado, teve os problemas de lá, foi cassado esse juiz. E daí o Dr. Conrado falou, não, vamos entrar para o Cuiabá, Ministério Público de Cuiabá. Veio para cá o processo, tudo. Aí esses dias saiu a sentença, né? Os desembargadores acharam que é um processo indevido, não tem por que tocar esse processo à frente, né? Só que eu acho que eles estão pensando ao contrário, porque a gente não está questionando a questão do cara ser um foragido da justiça. A gente está questionando a questão que ele estava com um documento da Polícia Civil assinado por um investigador. Como que o cara estava com um documento da Polícia Civil dizendo que perdeu o documento? Aonde ele conseguiu esse documento da Polícia Civil? Porque ele estava com um documento da Polícia Civil, foi tirado foto desse documento, foi entregue para a delegada. Eu me lembro desse documento. Então, você viu o documento? Eu me lembro desse documento, nós noticiamos aqui no Hipernotícias. Então, nós entramos, eu não queria entrar na justiça, não tem dinheiro que vai trazer elas de volta. Não é isso. Só que eu queria assim que fosse punido, para que eles pensassem, poxa, o que está fazendo? Esses dias eu estava num evento aqui, o próprio secretário de Segurança disse, não, nós temos aqui com a Polícia Civil um acordo com o CRES e o CRAS. Então tudo quanto é questão de documentozinho, coisinha pequena, a gente manda para eles. Sabe? Então, como que pode uma delegacia, a Polícia Civil,
tirar de dentro dela um negócio e mandar para fazer no CREAS ou no CRAS, onde é que não vai procurar se o cara tem antecedente criminal ou não. Para a gente fazer um documento de identidade, a gente tem que ir na Polícia Civil. Eu fui na Polícia Civil fazer minha identidade. Quando o caminhão que eu trabalhava pegou fogo, eu tive que fazer outra identidade, eu fui na Politec, lá em Terra Nova do Norte. Eu não fui no CREAS, eu não fui no CRAS para fazer. Por que hoje tem que ser assim? Ah, a polícia está cheia de trabalho? Poxa, mas é uma coisa muito forte, gente. E o cara estava com mandado de prisão em aberto. Então a gente está questionando no Estado isso. Como que o cara estava com documento da Polícia Civil? O senhor vai recorrer dessa decisão? Está na mão dos advogados. Eu confio plenamente no Dr. Conrado. Ele me falou isso, falei, Conrado, o que você achar que tem que fazer? E se há meios, tudo certo, legal, toca em frente. E não é questão de dinheiro. Eu já recebi críticas na internet por isso. Ah, o cara está querendo enriquecer aí nas coisas das filhas. Não é. Entende? Mas é a questão da punição do Estado, porque aconteceu com as minhas. Daqui um dia acontece com outras crianças, com outras pessoas, com outras mulheres. Não só mulheres, mas acontece com homens. Porque um cara desse aí na rua, se ele vai roubar um tênis, alguma coisa, e você não dá, ele te mata. Né? Vai te roubar um celular, se você reagir, ele te mata. Aí o cara está trabalhando, o cara não tinha documento, estava com o documento da polícia. Como que ele conseguiu esse documento da polícia? Essa é a questão. Não é que o cara é foragido. Né? Se o cara é um foragido, tudo bem. Mas agora o cara, a gente imagina assim, o cara entrou dentro da delegacia. Aí como que um cara entra dentro da delegacia e sai de lá caminhando com um documento com 2 mandados de prisão em aberto? Essa é a questão. Não é a questão dele ser foragido, a questão é ele estar com o documento, que você viu o documento. Sim. Então você vê que esse documento existe. Então os desembargadores que estão dizendo que o processo é indevido, eles não estão enxergando esse documento? Sabe que eles não conseguem enxergar aquilo ali? Não é com a família deles. Não é com a filha de nenhuma deles. Porque se fosse, eu tenho certeza que já teriam mandado matar aquele cara. Se fosse um filho e esposa de alguém grande, alguém que tem poder, esse cara não estaria vivo mais hoje. Ah, agora é só de um cidadão aí, normal, isso aí logo passa o pano, acabou. Estão dizendo que o Sorriso ficou muito mais segura. Segura nada. Todo dia gente morrendo, estupro e tudo mais. Aonde que ficou seguro? Além de, era justamente isso que eu ia até perguntar para o senhor. Como a sua pauta principal vai ser a segurança pública, o senhor está inserido em Sinop hoje, mora em Sinop, que é uma região que pertence ao Nortão, onde a gente tem um avanço muito grande, progressivo das muito facções grande. criminosas. Como que o senhor avalia a relação da polícia com essa situação? O que precisa ser feito para melhorar principalmente essa região do nosso estado que está ali sofrendo, sendo penalizada pelo avanço das facções criminosas? A polícia hoje ela não tem aparato para brigar de frente com a criminalidade. A polícia não tem. Hoje o bandido está muito mais bem armado do que a polícia. A polícia não tem apoio jurídico. O cara prende, a polícia prende, o judiciário vai lá e solta. O policial já anda com medo também. Esse prende e solta é uma das críticas contundentes do governador Mauro Mendes ao sistema judiciário. O senhor também vai tentar mudar isso, caso seja eleito? Eu vou tentar, sim. Vou tentar. Se eu chegar lá, eu vou tentar mudar isso. Vou procurar os meios legais de fazer e vou correr atrás. A gente tem que mudar isso. O Brasil é um país muito rico. Eu fui caminhoneiro por 24 anos. O nosso país é um país muito rico. O nosso estado é um estado muito rico. Eu acho que os estados deveriam ter mais autonomia para fazer as suas leis. Sim, a União... O senhor também é favorável a essa mudança de sistema? Sim, porque daí o estado ele vai... vamos supor, lá no Mato Grosso, cara, você fez isso e aquilo, a punição lá é severa. O cara não vem. No Paraná, em Santa Catarina, no Nordeste, lá o trem também é perigoso, é forte. Então dá um pouquinho mais de autonomia nos estados, para ele fazer as suas leis. Não, aqui o feminicídio, aqui a boca é quente. Então não faça aqui, que aqui você está lascado. Falar no termo normal mesmo, está lascado mesmo. Então a pessoa tem que ter medo. Enquanto a gente deixar essas leis aí que não fazem nada com eles vão matar, eles vão roubar, eles vão destruir, não querem saber. Quantos e quantos a gente vê aí, não só aqui no Mato Grosso, mas no Brasil todo, o cara com a faca no meio da rua matando a mulher. Né? É um absurdo isso.
A gente já divulgou vídeos muito fortes aqui no site. Eu não gosto de ver, mas... Eu me lembro exatamente de uma situação assim, do esfaqueamento durante o dia num bar, aqui no interior do estado. São fatos que não são contos da nossa cabeça, que a gente vê acontece diariamente, mesmo. né? Aí a mesma coisa, as mulheres vão lá, denunciam os maridos, né, os companheiros ali que agrediram, aí conseguem uma medida protetiva, um papel. Um papel não segura um agressor. Para mim, esses caras tinham que ter uma tornozeleira eletrônica, tinha que ser monitorado. As suas filhas, elas eram muito jovens, Sim. cheias de sonhos. E quando o senhor menciona casos como esse de uma mulher que perdeu a vida durante o dia sendo esfaqueada, dói no seu coração Claro saber que o senhor mora num estado onde é extremamente perigoso ser mulher? É um risco enorme para nós que somos mulheres estarmos aqui em Mato Grosso, porque é o estado campeão de mortes, é o primeiro de mulheres. na linha do feminicídio e do estupro. Dói no seu coração, Com Sr. certeza, Regis? porque eu sou uma vítima disso. A família da minha esposa é uma vítima disso. Né? E quantas outras famílias estão perdendo suas filhas porque o Estado não dá a proteção que elas merecem. Enquanto não tiver leis mais rígidas, o bandido vai fazer o que ele quiser. Né? E a mulher, por ser o sexo mais frágil, é fácil o homem hoje ter a mulher como um objeto. É fácil uma pessoa chegar para você e falar, você não vai fazer isso e pronto, acabou, se você fizer eu te arrebento. Não é assim. E daí ela vai fazer o quê? Se ela denunciar, ela corre o risco de morrer. E ela sabe que ela vai morrer, coitada, porque a justiça não faz nada por ela. O juiz dá ali, não, você não pode chegar perto. Sim, mas e daí? Quem está vendo o cara chegar perto ou não? Só ela que vai ver na hora ali, o cara chega, mata e acabou a vida dela. E o vagabundo vai preso, daí tem uma conduta boa lá dentro, porque lá dentro eles viram umas franguinhas. Quando é preso, não, porque não pode bater no bandido e tal, eles se sentem os caras. Então, quer dizer, está tudo invertido, está tudo ao contrário. O bandido tem muito mais direito do que a gente, trabalhador. Sr. Regis, além da questão do mandato que o senhor vai pleitear, o senhor tem algum plano de constituir, fundar um instituto, uma organização? Tem. Eu já tinha esses planos bem no início, mas é um pouco difícil de colocar em prática, né? Preciso estar mais estruturado, mas eu tenho vontade sim, um instituto. Instituto Mulheres Calvi Cardoso. Já tenho o estatuto, tenho tudo. Mas no momento certo eu vou pôr ele em prática. E o que o senhor pretende oferecer? O senhor vai trabalhar projetos sociais? A princípio eu quero montar uma casa de acolhimento, né? Acolhimento de mulheres agredidas e tal, meninas estupradas e tal, que sofreram essas agressões, e dar a ela psicólogas, né, um acesso, um apoio jurídico, porque muitas não têm um advogado, depende da Defensoria Pública, e a gente sabe que a Defensoria Pública é sobrecarregada, então não consegue fazer um trabalho legal, ir atrás, investigar e tudo mais. Então eu quero, nesse Instituto Mulheres Calvi Cardoso, isso, né, dar um apoio psicológico, né, e também fazer uma ação social, ensinar essas mulheres uma profissão, porque muitas não saem porque não sabem o que fazer. Não tem uma segurança econômica, como se manter, e fica presa ali no ciclo de violência. Isso. Então, essa é a minha intenção. Está tudo lá no estatuto, né? Já vem tempo, já isso. Então, eu quero sim, eu quero montar esse instituto, eu quero fazer isso dar certo. Né? Acolher essas pessoas e levar também para elas a palavra, né? Pregar a palavra do Senhor para elas, né? Colocar e mostrar o caminho, tudo certinho do Senhor, de Deus. Né, para que elas também tenham uma vida espiritual tranquila, né? E além dos seus ideais políticos, o senhor vive um outro momento na sua vida pessoal. Sim. Onde o senhor casou, a sua esposa, inclusive, que é linda, a Tatiana, está aqui conosco no nosso estúdio. Parabéns. Obrigado. Por esse momento que o senhor está vivendo. Foi em dezembro que o senhor se casou, né? Foi. Parabéns. Obrigado. Pelo seu casamento. Como uma profissional, a gente profissionalmente não costuma externar esse sentimento, né? Por uma questão ética, mas eu fico feliz de ver que o senhor casou.
Obrigado. Fico feliz de ver aqui a sua esposa o apoiando junto com o senhor. Isso inspira as pessoas a se refazer mesmo em meio a momentos muito difíceis. E hoje o senhor está vivendo uma outra fase da sua vida, onde o senhor está recomeçando uma nova família, mas para se levantar do chão, o senhor viveu um processo muito árduo, no qual o senhor com certeza precisou da ajuda de amigos, o senhor buscou apoio psicológico. Conta um pouco para a gente de todo esse processo e como que o senhor pode, de certa forma, dar uma palavra de ânimo para pessoas que estejam passando por situações talvez até semelhantes de perdas de familiares de formas trágicas. Então, no começo, assim, eu estava redutivo a isso. Falei, não, eu não quero mais me envolver com ninguém, né? Vou tocar minha vida assim, vou vivendo, né? Até onde Deus permitir, vou vivendo. Aquela coisa sempre dentro de casa, era de casa para a igreja, de igreja para casa. Às vezes fazia alguma outra coisa na rua, tal, ia visitar algum amigo, mas não queria, né? Falei, não, minha vida agora é isso aqui, vou viver até onde Deus deixar. Mas eu prego um Deus que dá a vida e vida em abundância, né? E foi passando o tempo, 1 ano e pouco depois, eu falei, não, se Deus me preparar uma pessoa, eu vou refazer minha vida, né? A dona Sueli, minha sogra, uma vez, ela e minha mãe falou, não, você vai arrumar alguém e tal. Eu falei, não, gente, nem quero. O senhor mantém contato com a sua sogra? Mantenho, sim. Porque sogra, eu não sabia disso, mas quando a gente se casa, mesmo se você se separar, continua sogra é sogra, né? Não, até esses dias eu fiz um vídeo, eu tenho ela como minha sogra. Agora eu tenho 2, né? Então eu tenho ela como minha sogra. E a gente sempre tá conversando. Então um dia ela falou para minha mãe, né? Ela e minha mãe falaram, não, você vai casar de novo. Eu falei, não tô nem pensando nisso, não quero pensar nisso agora. Alguns outros amigos, o Gerson, meu cunhado, falou, não, Regis, daqui a um tempo você arruma alguém. Eu falei, não, Gerson, é muito cedo ainda e tal. Mas depois passou 1 ano e pouquinho depois, eu falei, não, senhor, acho que eu preciso de alguém. Então, o senhor é muito jovem, quantos anos o senhor tem? Tenho 48. 48. 48. Aí eu pedi para Deus, eu quero uma pessoa para congregar comigo, uma pessoa que seja cristã, né, que ande no mesmo caminho que eu, né, porque eu sou cristão, eu me converti, eu tinha 19 anos de idade, lá no Paraná. Eu sou o único convertido da família, da minha família, dos meus pais ali, meus irmãos tudo católico, tal, meus pais, e eu me converti com 19 anos, depois passei um tempo afastado, né, dos caminhos do Senhor, me reconciliei em 2012, 13, me reconciliei, já em Sorriso. Aí nisso depois a Cleci se converteu também ao Evangelho, a Miliane, a Manu e a Melissa, já tivemos elas já na igreja e tudo, né. E daí pedi ao Senhor, falei, Senhor, me prepara alguém então para mim, que seja assim, que ande no mesmo caminho que eu, que professe a mesma fé. E fui pedindo ao Senhor, apareceu a Tati, a gente nem imaginava, né? Mandou uma mensagem, porque assistiu um podcast lá com o Beto Ribeiro, e ela achou interessante uma fala minha e mandou uma mensagem e tal, poxa, achei muito lindo e tal. Eu respondi ela, né, como respondia muitas pessoas e tal. Passou o tempo, depois a gente conversou um pouco de novo. Aí um dia ela mandou uma foto de uma onça aí, falando assim, a pessoa brava, diz que eu sou brava, daí põe lá, eu bravo e uma foto de uma onça, né? Eu falei brincando, né? Falei, imagina se não fosse brava, né? Com essa onça aí, porque a onça é brava, né? Aí foi, né? Começou as conversas e tal. O famoso chaveco, né, Tati? Aí eu fui conhecer ela, falei, Deus, se for da sua vontade. Fui conhecer, achei ela linda, como acho até hoje. E é linda mesmo, então, viu, pessoal? Ela é linda. E daí foi dando certo, a gente foi conversando e... Vem aqui, Tati, você aceita vir aqui para dar um tchauzinho pro público? Não? Não tem problema. Ela tem vergonha. Ela é tímida, ela é tímida. E fui orando, pedindo a Deus e deu certo. Estamos casados e, se Deus quiser, vai ser até o fim. Em nome de Jesus. Estou feliz. Né? A gente recebe muitas críticas. Então eu já aproveito para falar para as pessoas, criticam a mim, não critiquem ela não, deixa ela no canto dela, quieta. Por que as pessoas criticam o senhor e geram esse incômodo em ver o senhor se refazendo? Eu acho que as pessoas preferem ver a gente no fundo do poço, né?
As pessoas não querem ver a gente feliz. Ah, mas faz 2 anos, mas e qual que é o tempo do luto? Eu não esqueci a Cleci, eu não esqueci as minhas filhas. Eu choro por elas e ela sabe disso. Acredito que nunca vai esquecer. Nunca vou esquecer. Ela já me pegou chorando, já me pegou triste nos cantos. E não é por outras coisas, é por elas mesmo. Bate a saudade. A gente vê vídeo junto, a gente vê fotos junto. Às vezes eu saio do quarto, ela está no sofá, ela está olhando as fotos das meninas. Entendeu? Ela não veio para fazer eu esquecer elas, não. Ela veio para me ajudar a seguir em frente. E as pessoas não entendem isso. Algumas pessoas, não são todas, muitas, eu recebo muita mensagem boas, de apoio, né? Ela recebe também. Mas as mensagens ruins que a gente recebe, tipo assim, agridem ela, né? Rebaixam ela, podem falar o que quiserem de mim. Só que não falem dela, não. Deixa ela no canto dela. Querem me criticar, criticam a mim, né? Eu pedi para casar com ela, eu pedi ela em casamento, entendeu? Então criticam a mim. Podem bater, não tem problema. Mas não critiquem ela, não, né? E a gente tem que ficar feliz quando a pessoa se recupera. A gente tem que desejar que o outro vá bem. Ah, a pessoa tá bem, pô, faz 2 anos só esse cara aí, esse cara é malandro. Tô falando que a gente tinha um caso antes disso, pelo amor de Deus. Sabe? É um absurdo que as pessoas falam. O pessoal pega pesado. As pessoas nas pegam redes sociais. pesado. Isso entristece a gente. Será que é porque estão ali escondidas atrás do celular? Será que falariam isso frente a frente com o senhor? Não sei. Alguns poderiam até se falar. Tem gente que não está nem aí mesmo para nada, não. Quer ver a pessoa no fundo do poço. E eu relutei muito com isso no começo. Tinha pessoas que chegavam para mim, cara, eu não sei como é que você está de pé, eu no seu lugar, eu estaria dentro de um quarto escuro. Um dia eu liguei para um amigo meu, o Igor, que nos levou ao Brasil, e falei, Igor, eu não sei o que eu faço, cara. Eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu desisto de tudo, ou se eu continuo tocando a minha vida. Não sei o que eu faço, porque eu vou para um lado, eu só escuto gente falar, cara, eu não sei como é que você está de pé, eu no seu lugar eu tinha me matado, isso, aquilo. Mas, Sr. Regis, pra gente já caminhar para o fim dessa conversa, eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor hoje não atua mais como caminhoneiro, foram mais de 20 anos nessa profissão, rodando aí Brasil afora, mas o senhor teve um problema de saúde no seu braço, precisou passar por uma cirurgia. Hoje, qual é a ocupação do senhor? Hoje eu trabalho só com o partido, né? Tô trabalhando com o Partido Novo hoje, divulgação do partido, né? O caminhão foi uma coisa assim, eu sempre fui apaixonado por caminhão. Desde menino. Quantos anos ao todo foram? 24 anos. 24 anos. Eu comecei a trabalhar com caminhão, eu tinha 21 anos de idade. Meu avô era caminhoneiro também. Ele conheceu o Brasil inteiro. Eu também conheci o Brasil inteiro, eu viajei esse Brasil todo. Então é uma coisa que eu sempre fui apaixonado desde pequeno, sabe? Então eu amava caminhão. É uma paixão mesmo caminhão. E eu trabalhava de caminhão porque era uma coisa que eu gostava, porque a Cleci sempre falava, sai da estrada, você é inteligente, você sabe fazer outras coisas e tal. E até tentei sair, mas não dava, eu queria estar viajando, sabe, aquela coisa de fazer por amor mesmo, né? E lógico, o caminhão, hoje motorista de caminhão ganha bem, não ganha mal, né? E aqui em Mato Grosso tem demanda, né, Sr. Regis? Tem trabalho. Demais. Então assim, mas eu já estava me preparando para parar de viajar. Eu já estava realmente falando, não, acho que está na hora já de parar mesmo, né, e ficar mais em casa. Mas assim, eu sempre fui apaixonado por caminhão, né? Mas aí depois que aconteceu isso, eu ainda viajei um pouco, mas... E um dia eu falei para a Cleci, eu só vou parar de viajar no caminhão o dia que eu morrer. Acho que o dia que eu morrer eu paro. E eu morri naquele dia junto com elas, pro caminhão. Eu tentei viajar tudo, voltei, trabalhei na lavoura, aí depois eu trabalhei um pouco na estrada, daí foi quando eu fui a Brasília a primeira vez, eu fiquei um tempo fora, daí depois tive que operar meu ombro. Quando eu voltei, aí o meu patrão uma vez falou para mim, agora você não precisa mais vir tanto para casa. Eu falei, não, minha vida não muda, cara, eu tenho as coisas delas em casa, eu vou continuar trabalhando da mesma forma que eu trabalhava antes, né? Mas era assim, já não viajava mais com tanto prazer. Antes eu cuidava do caminhão, eu passava pretinho nos pneus, eu polia tanque, eu polia as rodas de alumínio, achava lindo, sabe? E elas achavam bonito também, né? E quando ele foi comprar o caminhão novo, eu falei para Melissa, o pai vai pegar um caminhão novo agora, com geladeira dentro e tá, pai, eu quero viajar nesse caminhão novo, vai ser legal, vamos colocar chup-chup, geladinho para nós. Acaba sendo, né, quase que um motorhome para os caminhoneiros. E elas viajaram muitas vezes junto, né?
E eu falei, eu acho que eu só vou parar de trabalhar com caminhão o dia que eu morrer. E eu morri com elas naquele dia. Né? Então, eu não tenho, assim, perdi o ânimo pelo caminhão. Né? Tanto que depois eu peguei um caminhão novo. Meu sonho era trabalhar com caminhão novo. Eu peguei o caminhão novo, foi a mesma coisa que nada. O dia que eu fui ver o caminhão lá, meu irmão estava junto, eu falei, não tenho mais o que era mais precioso para mim, né? O caminhão me tirou o que era de mais precioso na minha vida. Então, ali eu perdi o ânimo, o caminhão, trabalhei um pouco ainda porque eu tinha que cumprir com o meu trabalho, né? Nunca fui de deixar ninguém na mão. Mas aí depois ele me dispensou, eu falei, não, melhor sair mesmo, deixar quieto. Não. Tive depois convites para voltar a trabalhar de caminhão, cara, eu falei, não quero mais não. Aí, hoje não dá mais. Né? Muitas falam, agora que a família morreu, largou do caminhão. Cara, você não sabe o que se passa no coração da gente. As pessoas que falam isso não sabem a dor que a gente sente. Né? É muito fácil você criticar a pessoa. Agora se ponha no lugar. Né? Se ponha no lugar. Como a gente falou antes, tem muitas pessoas que se afundariam num quarto escuro, entrariam na depressão. Eu decidi seguir minha vida. Como eu falava para Cleci, amor, se um dia eu bater o caminhão e morrer, segue a tua vida. Só cuida quem você vai colocar dentro de casa. Porque nós temos só filhas meninas e meninas bonitas, então você cuida quem você vai colocar dentro de casa. Agora segue a tua vida. A vida acabou para mim que morri, né? Nessa terra aqui, porque a alma continua no céu, né? Então eu falava isso para ela. Então eu decidi seguir a minha vida, né? Se hoje eu não tenho mais condição de ir para um caminhão, mas eu vou seguir minha vida aqui, né? Eu vou fazer outras coisas, né? Eu não preciso me prender num quarto escuro, eu não preciso ficar dependendo dos outros. Eu vou fazer minhas coisas, eu vou fazer minha vida, né? Mas caminhão, eu perdi o ânimo naquele dia. É muito difícil a gente ouvir uma fala assim, é muito forte. Uhum. E a minha função como jornalista não é aconselhar, mas eu acho que eu vou me exceder nesse momento ao meu ofício, mas o senhor tem que ressignificar, porque o senhor renasceu, na verdade, a gente percebe isso, que o senhor renasceu, e eu tô até emocionada, porque é uma posição difícil, mas eu quero agradecer ao senhor Regis, pelo senhor ter vindo aqui. São 480 quilômetros, né? 480. São 480 quilômetros que o senhor percorreu hoje. E muito obrigada pelo senhor vir até aqui para falar conosco e compartilhar como que está a sua vida. Eu desejo todo sucesso na sua trajetória e seja qual for o resultado para o senhor nas eleições, saiba que o senhor inspira muitas pessoas e é reconfortante a gente ver a sua força e ver o senhor seguindo com a sua trajetória, recomeçando com um casamento, tendo sonhos. Isso é muito positivo. E eu sei que o senhor mencionou críticas, né? Mas o senhor sabe muito bem lidar com isso. Sim, só tiram pedra em árvore que dá fruto, né? Exatamente. E siga a sua história, porque eu acredito que a gente ainda vai ouvir, e eu torço por isso, para que a gente escute falar muito a respeito do senhor, de uma forma positiva, do senhor fazendo a diferença, colocando em prática esse projeto da instituição, para que o senhor possa ajudar outras mulheres que precisam desse apoio. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no HNTTV Entrevista. Obrigado. Eu que agradeço a você, Camila, e de coração mesmo por ter nos convidado para vir até aqui hoje. Né? E como eu sempre digo, a minha força vem do Senhor. Né? Então, para as pessoas que estão passando por um momento difícil hoje, põe a fé de vocês em Cristo. Né? Ele tem força para nos dar, Ele tem amor para nos dar. Né? Se entrega totalmente ao Senhor. Né? Não mergulhe num quarto escuro, não mergulhe na solidão, não mergulhe na depressão, que isso é muito difícil sair depois. Está passando por algum problema, procura um psicólogo, conversa, procura amigos. Teve um tempo que eu fiquei trancado dentro de casa. Passou-se uma semana, eu falei, não é isso aqui que eu quero para mim, não. Não vou ficar aqui, não, sabe?
Então, assim, está passando por algum momento difícil, procure amigos, faça um grupo de amigos, né? Procure ao Senhor, primeiramente, entrega nas mãos de Deus e toca a vida para frente. Né? A vida, você está aqui, se você acorda todo dia, porque Deus te deu mais um dia de vida. Né? Então, aproveita esse dia. Né? A vida da gente é como um sopro, né? Você está vivo agora, eu não sei o que vai acontecer na hora que eu sair aqui fora. Não vai acontecer né? nada. Não, não mesmo, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, assim, viva hoje, né? Como se fosse o último dia. Né? Então, eu quero agradecer a você e a todos aí que estiverem assistindo, que Deus abençoe a todos e um abraço aí no coração de todo mundo. Muito obrigada a você que acompanhou essa conversa até o final. Não deixe de se inscrever aqui no YouTube, no canal do HNT TV. Todos os dias, atualizações em tempo real sobre os principais fatos de Mato Grosso, do Brasil e do mundo. Siga o site também no Instagram, no Facebook e acompanhe as principais notícias em hnt.com.br. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo episódio.